Caros irmãos e irmãs, estamos então lendo e meditando esse Evangelho de Mateus. E hoje um convite para nós é enxergar, olhar, a paciência de Deus. No mundo de hoje, nós vemos que o bem e o mal caminham juntos, não é verdade? Não tem só o bem, mas nós temos o mal aí no meio de nós. Eles caminham juntos. E aí vem a pergunta que muitos se fazem: por que Deus permite o mal? Deus não poderia cortar o mal? Poderia. Até a primeira leitura fala disso, Interessantíssimo. Se quiser, no versículo 17. Mostras a tua força a quem não crê, na perfeição do teu poder, Ou seja, Deus com estalo, Ele poderia eliminar o mal. Mas por que Deus não faz isso? Por que Ele não intervém para castigar os pecadores? Por que Deus não castiga? Embora algumas partes da Bíblia falem que Deus castiga, mas na verdade, se nós olharmos o todo, Deus não castiga. É que a liturgia de hoje quer nos mostrar a paciência de Deus e a prudência. Deus, Ele acredita no ser humano. Então a primeira leitura vai nos mostrar isso. Um Deus indulgente e misericordioso. Um Deus que vê o ser humano praticar o mal, mas mesmo assim Ele não castiga. Vejam bem, essa leitura da sabedoria foi escrita ali naquela época entre quando o povo entrou na terra prometida e quando começaram a surgir os profetas. A conquista da terra prometida parece que foi maravilhosa. Podem entrar, o povo que estava lá na terra, eles falaram assim: podem entrar na nossa terra? Não, houve muitas guerras. Muitas guerras. A conquista da terra foi sangrenta. Assim como a guerra que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, aconteceu lá, naquele tempo. Só que naquele tempo não tinha canhão, não tinha metralhadora, não tinha nada disso, Era espada, arco e flecha, Mas mesmo assim foi terrível. Por que Deus não interveio? Porque Deus ama todas as coisas, mesmo quando pratica o mal. Então, a leitura hoje nos convida a adotar essa mesma atitude. Então, Deus que vê o ser humano no pecado, mas Ele é indulgente, Deus é misericordioso. Ele sabe que o ser humano tem jeito. Então, essa leitura nos fala da paciência de Deus. E o Evangelho também vai nos falar da paciência de Deus. O reino de Deus tem lugar para todos, bons e maus. Só que aí, o mal tem que se transformar, Por que Jesus conta essa parábola do joio e do trigo? Porque, vocês se lembram, domingo passado, a gente falou sobre, aliás, domingo retrasado, nós falamos sobre o segundo livrinho de São Mateus, que é o discurso missionário. Eles vão para a missão, E aí então lá eles veem maravilhas. Mas na missão nem tudo foi maravilha. Tiveram os que receberam, os apóstolos, e teve também os que não receberam. E aí então eles voltaram um pouco revoltados, dizendo para Jesus: Senhor, muitas coisas boas aconteceram, mas muita gente não nos recebeu. O Senhor quer que a gente pede para Deus lançar fogo do céu sobre essas pessoas? Olha só o que os apóstolos pediam. O Senhor quer que a gente pede que Deus jogue fogo do céu sobre eles? Jesus vai dizer não. E aí conta essa parábola, No reino dos céus tem a semeadura do trigo, mas o inimigo vem e semeia o joio. E aí quando nasce os dois, no começo parece que são tudo trigo, mas quando está um pouquinho maior, já começa a aparecer o joio.
é diferente, né? O trigo, ele tem a semente dentro, ele tem a seiva dentro. O joio já não tem, ele é vazio, né? E aí os empregados perguntam, quer que a gente arranque o joio? A mesma coisa que os discípulos disseram, quer que a gente manda vir fogo do céu para destruir essas pessoas? Então Deus é prudente, vai dizer, não, pode ser que você arrancando o joio, você também acabe arrancando o trigo, deixe crescer juntos. É por isso que hoje no mundo cresce junto o bem e o mal, né? Então aqui nós temos duas atitudes, primeiro a impaciência do ser humano e a paciência de Deus. O ser humano quer resolver as coisas logo, o senhor quer que arranca o joio? Né? Na nossa vida é assim também, muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente vê tanta injustiça acontecer, mas a gente não tem essa paciência de Deus, né? Deus é paciente, misericordioso, lento na ira e rico em misericórdia, vai dizer o Salmo 85. Então, na construção do reino de Deus, é preciso ter paciência, esperar a hora certa, porque Deus virá. Então, a paciência de Deus com o joio nos convida a rejeitar muitas atitudes nossas de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança, né? Temos que ter paciência. Embora tenha hora que a gente perde a paciência, não é verdade? Dá vontade de mandar Deus descer fogo do céu mesmo, né? Mas nessa hora nós temos que rezar, pedir a paciência de Deus, né? A paciência de Deus. E sabendo que joio e trigo estão em toda parte, gente. Está lá na nossa família, o pai que bebe, chega bêbado em casa, a mãe que não se preocupa com nada, o jovem que se droga, ou que não trabalha, tem joio lá na tua casa, né? Tem joio. Aqui na igreja, aqui na comunidade, na paróquia, tem joio? Tem joio. Não só aqui, nas todas as paróquias, né? A desunião, a inveja, as fofocas. Tem joio dentro da igreja? Tem. Tem joio lá no teu trabalho? Tem, né? Aquele colega que só fala mal da igreja, aquele colega seu de trabalho que só te coloca em apuros, só vê os seus defeitos, não vê suas qualidades. É um joio lá no seu serviço também. Tem joio no teu trabalho? Tem. Na igreja, de modo geral, tem joio? Tem, né? Muito documento, pouca ação, muita reunião, pouca decisão, é joio também que acontece na igreja, né? E qual que é a nossa atitude diante disso? Às vezes, no ímpeto, a gente quer extirpar, quer arrancar, né? Mas não. Tem um estudioso que fala que na história da igreja, na história de nós católicos, muitas vezes a gente se tornou arrancador de joio, né? E sem paciência. Então nós não podemos esquecer que o mal e o bem se misturam no mundo, né? Esquecemos que o reino de Deus é um mundo de trigo e de joio, de guerra e de paz. Esquecemos que o joio de hoje poderá se tornar trigo amanhã. Eu me lembro de uma palestra muito bonita do Padre Léo, inclusive se você estiver em casa depois escrevam, saber separar o joio do trigo, uma palestra belíssima, né, do saudoso Padre Léo. Ele vai dizer assim, olha a sabedoria, por que o dono mandou arrancar o joio primeiro, amarrar em feixes, para depois colher o trigo? Porque o joio, ali no sol, ele vai secar e ele vai virar lenha. O que você vai fazer com o trigo? Você vai moer, depois você vai fazer pão, né? Para fazer o pão, o que eu devo fazer no forno? Tenho que colocar primeiro a lenha. Aí o joio vai servir para lenha, combustível. Então olha só a sabedoria, saber transformar o mal num bem, né?
Então nós precisamos disso também. E muitas vezes não, a gente joga e joga fora, arranca e joga fora, né? Podemos transformar em lenha. Esquecemos que dentro de nós também existe trigo e joio. E aí quando a gente parte para a igreja, ou para a vida também, né? Por exemplo, as lideranças da comunidade, tem que entender que a comunidade não muda de um dia para o outro, né? É devagar, precisa de tempo. Os pais precisam saber que os filhos não mudam num piscar de olhos, é preciso do seu testemunho. Para os animadores das pastorais, precisa paciência, né? E assim por diante. Não adianta ficar bravo, mas também não pode ficar de braço cruzado. E aí Jesus vai contar as outras duas parábolas, o do grão de mostarda, que é pequenininho, mas quando planta se torna uma grande árvore. Do fermento. Fermento na massa, um pouquinho só de fermento, deixa a massa grande, bonita, né? E poderá ser feito um belo pão. Então o fermento leveda toda a massa. É isso que nós devemos ser. Um pouquinho, mas que seja de qualidade. Isso é ser trigo. É transformar o joio em trigo, né? Então o que nós devemos fazer? Nós precisamos ser semeadores do amor, né? Um trigo limpo, amor, dedicação, colaboração. E tirar do nosso meio todo o joio, o ódio, discórdia, calúnia. Então de que modo eu posso ajudar, Padre? Semear o trigo, nunca o joio. Tenta semear, você que, olhe para você. Eu estou semeando mais trigo ou mais joio? Então pare de semear joio, discórdia, fofoca, intriga. Comece a semear trigo. Viva mais o Evangelho a cada dia. Leia mais a palavra de Deus e a coloque em prática. E sobretudo, a segunda leitura hoje é maravilhosa. Deixe o Espírito Santo agir em você. Porque muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir e nem como pedir. Deixe o Espírito Santo agir então em você. A gente não se abre ao Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Como igreja, eu preciso me abrir ao Espírito Santo, porque muitas vezes eu sou joio. Então que esse joio que está dentro de mim agora se transforme em trigo. Feche seus olhos. Olhe para dentro de você agora, para o seu coração. O que eu tenho semeado? E peça para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem agora sobre mim. Vem sobre cada um de nós aqui. Você que está em casa também pede. Vem, Espírito Santo. Me transforma agora em trigo bom. Tira o joio da minha cabeça, meus maus pensamentos. Quantas coisas ruins. Tira do meu coração esse joio, essa inclinação para o mal. Tira do meu corpo, Senhor, esse joio, esses vícios do álcool, do fumo, das drogas, falar mal das pessoas, causar intrigas. Transforma-me, Senhor. Tira esse joio na minha casa, Senhor, que eu possa agora ser trigo, aos poucos, transformando todo o joio que está lá dentro em trigo bom. Dá-me, Senhor, forças para vivenciar essa palavra. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu perco a paciência. E Tu, Senhor, nos ensina agora, precisamos ter paciência. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu sou imprudente, vou falando as coisas sem pensar e magoo as pessoas. Dá-me, Senhor, agora a prudência, para que eu possa falar coisas que reerguem, não coisas que magoam as pessoas. Sim, Senhor, vem sobre mim, vem sobre cada um de nós aqui. Nos liberta, Senhor, de todo esse joio, de todo esse mal. Transforma esse joio em trigo novo. Esse trigo que vai ser um pão maravilhoso, que vai ser repartido e que vai até matar a fome das pessoas.
fome de justiça, fome de amor, fome de paz. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo. Muitas vezes eu não sei pedir. Espírito, age em mim com seus gemidos inefáveis. Ora em mim, Senhor, ora em mim. Faça com que a minha oração, Senhor, seja uma oração de poder, uma oração que me cura, que me restaura, que me dá forças. Sim, Senhor, que a minha oração seja uma oração, não só uma oração egoísta, mas uma oração que olha para a realidade. Espírito Santo, age em mim neste momento. Que eu saia desta igreja hoje, que eu saia no final dessa missa, que eu saia mais liberto dos meus joios. Que eu saia renovado e fortalecido pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque estás mudando o meu coração. Estás libertando das más inclinações que são esse joio na minha vida. Obrigado, Senhor. Amém.